Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos juntos preparando o estudo de A Sentinela, estudo número 47, que tem o tema Você é muito precioso. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui conosco toda semana para juntos prepararmos o estudo da revista Sentinela. Como dito inicialmente, estaremos considerando o estudo número 47, que tem o seguinte tema: Você é muito precioso. O texto base dessa consideração é o livro de Daniel, capítulo 9, versículo 23, que diz assim: Você é muito precioso. O objetivo dessa consideração: ajudar aqueles que têm baixa autoestima a entender que são preciosos aos olhos de Jeová. Com certeza, está um estudo muito fortalecedor e vai nos ajudar a estar também melhor preparado para dar bons comentários em nossa congregação. Somente lembrando, se você é novo aqui no canal, já se inscreva nele e ative o sino para receber as notificações. E caso você deseje ajudar e contribuir com o canal, você pode se inscrever na opção Seja Membro ou mandar um Valeu Demais. Então vamos iniciar a nossa consideração fazendo a leitura do parágrafo número 1 e número 2. Os servos de Jeová são muito preciosos para ele, mas alguns deles não acreditam que Jeová realmente os ama. Pode ser que tenham sido desprezados ou maltratados e por isso acham que não têm valor. Você se sente assim também? O que pode te ajudar a ter certeza de que você é precioso aos olhos de Jeová? Uma coisa que pode ajudar você é meditar em relatos bíblicos que mostram como Jeová quer que as pessoas sejam vistas e tratadas. Seu filho, Jesus, tratava as pessoas com dignidade e respeito. Por fazer isso, ele mostrou que aqueles que acham que não são importantes, na verdade, são muito preciosos para ele e seu Pai. Neste estudo, vamos ver 1. Como Jesus ajudou as pessoas a reconhecer o valor que elas têm aos olhos de Jeová e 2. Como podemos convencer a nós mesmos de que somos muito preciosos aos olhos de Jeová. Então a pergunta do parágrafo número 1 e número 2. O que pode nos ajudar a ter certeza de que somos preciosos aos olhos de Jeová? É meditar nos relatos bíblicos que mostram como Jeová quer que as pessoas sejam vistas e tratadas. Veremos também como Jesus ajudou as pessoas a reconhecer o valor que elas têm aos olhos de Jeová e como podemos convencer a nós mesmos de que somos muito preciosos aos olhos de Jeová. Primeiro subtítulo: Como Jesus ajudou as pessoas a reconhecer o valor delas. Leitura do 3. Quando Jesus estava pregando na Galiléia, muitas pessoas se aproximavam dele para escutá-lo e serem curadas. Jesus percebia que elas eram esfoladas e jogadas de um lado para o outro como ovelhas sem pastor. Os líderes religiosos consideravam as pessoas como comuns e ignorantes demais para que eles se importassem com elas. Eles até mesmo as chamavam de pessoas amaldiçoadas. Mas Jesus as tratava com bondade e respeito, tirando tempo para ensiná-las e para curar suas doenças. Além disso, para ajudar ainda mais pessoas, Jesus treinou seus apóstolos para pregar e deu a eles autoridade para curar os doentes. Pergunta: como Jesus tratou as pessoas que vinham até ele na Galiléia? Então Jesus tratava com bondade e respeito, tirando tempo para ensiná-las e para curar suas doenças. E também treinou seus apóstolos para pregar e curar as pessoas que precisavam. Leitura do 4. Por tratar as pessoas com dignidade e respeito, Jesus mostrou que as pessoas que muitas vezes são desprezadas pela sociedade são muito valiosas para ele e seu Pai. Se você serve a Jeová, mas tem dúvidas sobre o seu valor, pare e pense na atenção que Jesus dava às pessoas simples e comuns que queriam aprender com ele. Pensar nisso vai te ajudar a ver o valor que você tem aos olhos de Jeová. Pergunta: o que aprendemos da maneira como Jesus tratava as pessoas que eram desprezadas?
Aprendemos que se de alguma forma nos sentimos desprezados, temos a certeza que Jeová e Jesus nos valoriza muito. Leitura do 5. Jesus não só ensinava grupos de pessoas, mas também dava atenção às pessoas individualmente. Por exemplo, durante seu ministério na Galiléia, ele conheceu uma mulher que sofria de um fluxo anormal de sangue já por 12 anos. De acordo com a lei, isso a tornava impura, e qualquer um que tocasse nela também ficaria impuro. Então, ela não podia ter contato com as pessoas e, provavelmente, passava grande parte do tempo sozinha. Além disso, ela não podia adorar a Jeová junto com outras pessoas na sinagoga nem nas festividades. Com certeza, essa mulher sofria muito em sentido físico e emocional. Pergunta: o que sabemos sobre uma mulher que Jesus conheceu na Galiléia? Sabemos que ela sofria de fluxo de sangue, que a tornava impura, e pela lei ela não podia ter contato com pessoas e nem adorar a Deus com outras pessoas. Então, ela passava a maior parte do seu tempo sofrendo e sozinha. Leitura do 6. Essa mulher aflita queria que Jesus a curasse, mas ela não pediu para ele fazer isso. Por quê? Talvez ela sentisse vergonha por causa de sua doença, ou talvez ela tivesse medo que Jesus a mandasse embora, já que ela era impura e não devia estar no meio da multidão. Então, ela simplesmente tocou na roupa de Jesus, convencida de que fizesse isso, ela seria curada. E ela estava certa em ter uma fé tão forte. A doença dela desapareceu. Mas daí Jesus perguntou quem tinha tocado nele, e ela confessou o que tinha feito. Como Jesus reagiu? Pergunta: o que a mulher fez para ser curada? Ela não pediu para ser curada, provavelmente com medo da reação de Jesus. Ela, com toda a sua fé, somente tocou na roupa de Jesus, e realmente ela foi curada. E Jesus percebeu e perguntou quem foi, e ela confessou. Leitura do 7. Jesus tratou a mulher com bondade e respeito. Ele viu que ela estava tremendo de medo. Percebendo o sentimento dela e que ela estava numa situação delicada, ele foi muito amoroso e a encorajou. Ele até mesmo a chamou de filha, uma palavra que mostrava não apenas respeito, mas também carinho e amor. A nota de estudo para essa palavra diz que essa é a única ocasião registrada na Bíblia em que Jesus se dirigiu a uma mulher chamando-a de filha. Ele talvez tenha feito isso porque a situação era constrangedora e a mulher estava tremendo. Imagine como ela deve ter se sentido aliviada e feliz. Se Jesus não tivesse sido bondoso, ela até sairia fisicamente curada, mas ficaria emocionalmente machucada e com sentimento de culpa. Jesus queria fazer mais do que curá-la fisicamente. Ele queria que ela enxergasse a si mesma como ela realmente era, uma filha preciosa de um amoroso Pai Celestial. Pergunta: como Jesus tratou a mulher que estava sofrendo muito? Então ele tratou com respeito e bondade, e vendo que ela estava tremendo, ele foi amoroso, encorajou e até mesmo chamou de filha, uma palavra que mostrava carinho e amor. Leitura do 8. Hoje também alguns servos de Deus sofrem com problemas de saúde que fazem com que eles se sintam tristes e sem valor. Veja o caso de Maria, uma pioneira regular do Brasil. Por causa de um problema de saúde, ela nasceu sem as pernas e sem a mão esquerda. Ela conta: eu sofria muito bullying na escola e era maltratada por causa da minha deficiência. Meus colegas colocavam apelidos maldosos em mim e às vezes até minha família me desprezava. Pergunta: que desafios uma irmã do Brasil teve que enfrentar? A irmã nasceu sem pernas e sem a mão esquerda, e por causa disso, ela sofreu muito bullying na escola e até sua família a desprezava. Leitura do 9. O que ajudou Maria? Quando ela se tornou uma testemunha de Jeová, os irmãos da congregação deram consolo a ela e ajudaram Maria a ver a si mesma como Jeová a vê. Ela conta: o meu caderno não tem páginas suficientes para eu escrever o nome de todos os irmãos que me ajudaram. Eu agradeço a Jeová de todo o coração por me dar uma família espiritual tão maravilhosa.
Esses irmãos e irmãs ajudaram Maria a ver que ela é preciosa aos olhos de Deus. Pergunta: o que ajudou Maria a ver que ela é preciosa para Jeová? Então, quando ela se tornou testemunha de Jeová, os irmãos deram consolo e mostraram a ela como Jeová a via. E ela se sente tão grata que diz que somente num caderno ela não conseguiria escrever tudo o que sente pelos irmãos. Leitura do 10. Veja como Jesus ajudou outra pessoa, Maria Madalena. Ela tinha sido possuída por 7 demônios. Provavelmente ela agia de modo estranho por estar sob influência demoníaca e por isso as pessoas ficavam longe dela. Durante esse período horrível da sua vida, ela deve ter se sentido rejeitada e insegura, achando que era um caso perdido. Jesus provavelmente expulsou os demônios que a faziam sofrer e ela se tornou uma seguidora fiel dele. De que outra maneira Jesus ajudou Maria Madalena a entender o quanto ela era preciosa para Deus? Então a pergunta: qual era a situação de Maria Madalena e como ela se sentia por causa disso? Então Maria era possuída por 7 demônios e provavelmente por causa disso ela era rejeitada pela sociedade. Mas Jesus expulsou esses demônios e ela se tornou uma seguidora fiel de Jesus. Leitura do 11. Jesus também convidou Maria Madalena para acompanhá-la em suas viagens de pregação. Dessa maneira, ela continuou tendo a oportunidade de ouvir Jesus enquanto ele ensinava outros. Jesus também apareceu a ela no mesmo dia em que foi ressuscitado. Ela foi uma das primeiras pessoas com quem ele falou naquele dia. E Jesus até deu uma designação a ela, contar aos apóstolos que ele tinha sido ressuscitado. Com tudo isso, Jesus ajudou Maria Madalena a ver que ela realmente era preciosa para Jeová. Pergunta: como Jesus mostrou para Maria Madalena que ela era preciosa para Deus? Então Jesus a convidou para viajar com eles, tendo a oportunidade de ouvir Jesus enquanto ele ensinava. Quando foi ressuscitado, apareceu primeiro a ela e a designou para que contassem a todos o que tinha acontecido. Leitura do 12. Assim como Maria Madalena, muitos hoje sofrem com sentimento de rejeição. Lídia, uma irmã da Espanha, conta que sua mãe tinha pensado em fazer um aborto quando estava grávida dela. Lídia lembra que, mesmo quando ela ainda era bem pequena, sua mãe não cuidava dela e dizia coisas horríveis para ela. Ela diz: o que eu mais queria na vida era ser aceita e amada por outros. Eu tinha medo de que nunca seria amada por ninguém, porque minha mãe tinha me convencido de que eu era uma pessoa ruim. Pergunta: o que fez com que Lídia achasse que não merecia ser amada? Então ela não teve amor de mãe e foi rejeitada quando mais nova. Por isso que ela achava que nunca seria amada por outros. Leitura do 13. Quando Lídia começou a estudar a Bíblia, as coisas mudaram. As orações a Jeová, a leitura da Bíblia e as palavras e as ações bondosas dos irmãos e irmãs ajudaram Lídia a entender que ela é preciosa aos olhos de Jeová. Ela conta: meu marido sempre me diz o quanto me ama, e ele também sempre me lembra das minhas boas qualidades. Alguns amigos muito queridos também fazem isso. Assim como Lídia, pode ser que alguém na sua congregação precise de ajuda para ver o quanto é precioso aos olhos de Jeová. Você consegue pensar em alguém assim? Pergunta: o que ajudou Lídia a ver que ela é preciosa para Jeová? Foi começar a estudar, orar a Jeová e ler a palavra de Deus, e as ações bondosas dos irmãos também. E além disso, o seu marido mostrava todos os dias o quanto ela era preciosa. Subtítulo: como podemos nos ver assim como Jeová nos vê? Leitura do 14. Lembre-se que Jeová não vê você da maneira que o mundo vê. Para muitos no mundo, uma pessoa é importante se ela for bonita, tiver dinheiro e tiver muito estudo. Mas Jeová não nos define dessa maneira. Então, em vez de medir o seu valor de acordo com a opinião do mundo, você deve medir o seu valor de acordo com a opinião de Jeová. A Bíblia fala de pessoas que às vezes duvidavam do seu valor, como, por exemplo, Elias, Noemi e Ana.
Ao ler sobre eles, preste atenção no quanto Jeová os amava. Você também pode ter um caderno pessoal para anotar coisas que já aconteceram na sua vida que mostram como Jeová te ama e te valoriza. Além disso, você pode pesquisar o assunto autoestima ou amor próprio nas nossas publicações. Pergunta: como 1 Samuel 16:7 nos ajuda a ter o mesmo ponto de vista de Jeová sobre nós mesmos? Então, 1 Samuel mostra que Jeová valoriza a pessoa secreta do coração e não a aparência física. Jeová ama as pessoas vendo o seu coração, assim como demonstrou por alguns servos do passado. Quando analisamos esses exemplos, conseguimos perceber também o quanto Jeová também nos valoriza. Leitura do 15. Não se esqueça que sua fidelidade torna você valioso para Jeová. Em certo momento, o profeta Daniel, que já devia ter mais de 90 anos, ficou completamente exausto e desanimado. Como Jeová o encorajou? Ele enviou o anjo Gabriel para lembrar Daniel que ele era alguém muito precioso e que suas orações tinham sido ouvidas. O que fez Daniel ser alguém tão precioso para Deus? Dentre muitas outras qualidades, foi o seu amor ao que é certo e a sua fidelidade. Jeová preservou esse relato na Bíblia para nos consolar. Ele também ouve suas orações e valoriza você por seu amor ao que é certo e por seu serviço fiel a Ele. Pergunta: por que Jeová via Daniel como alguém muito precioso? Porque Daniel amava o que era certo e era fiel a Jeová. Por isso que Jeová fez questão de encorajar Daniel quando estava desanimado. E podemos ter certeza que ele também fará isso por nós. Leitura do 16. Veja Jeová como um pai que ama você. Jeová quer te ajudar e não ficar procurando defeito em você. Meditar nisso tem ajudado muitas pessoas com baixa autoestima. Por exemplo, veja o caso de Eliana, uma irmã da Espanha, que por anos sofreu abuso verbal de seu marido, que a se fez sentir rejeitada e inútil. Ela diz: sempre que eu me sinto inútil, eu tento imaginar Jeová me carregando em seus braços e me dando amor e proteção. Lauren, uma irmã da África do Sul, sempre lembra a si mesma: se Jeová bondosamente me atraiu a ele com os cordões do amor, me manteve perto dele por todos esses anos e até me usa para ensinar outros, então ele com certeza me acha uma pessoa valiosa e útil. Pergunta: o que pode ajudar você a ver Jeová como um pai amoroso? É entender o quanto ele nos ama, como ele nos atraiu a ele e o quanto ele tem nos ajudado a manter nossa determinação de fazer a sua vontade. Leitura do 17. Esteja convencido que você tem a aprovação de Jeová. Davi comparou a aprovação de Jeová a um grande escudo que protege os justos. Saber que tem aprovação e apoio de Jeová pode servir como escudo que vai te proteger se você começar a atacar a si mesmo com pensamentos negativos. Mas como você pode saber se tem a aprovação de Jeová? Como já vimos, podemos ter essa garantia ao ler a Bíblia, onde Jeová nos conta o que pensa sobre nós. Além disso, ele usa os anciãos, amigos próximos e outras pessoas para te lembrar que você é precioso aos olhos dele. E o que você deve fazer quando alguém diz coisas bondosas para você? Pergunta: como você pode ter certeza de que tem a aprovação de Jeová? Podemos ter a certeza disso por ler a palavra de Deus e ver o que Jeová pensa de nós. E temos também os irmãos da congregação que nos encoraja e nos fortalece. Leitura do 18. Aceite os elogios das pessoas que amam e conhecem você. Lembre-se que Jeová pode estar usando essas pessoas para ajudar você a entender que tem a aprovação dele. Eliana, mencionada antes, diz: aos poucos, estou aprendendo a aceitar de coração as palavras de amor e carinho das pessoas. Fazer isso é uma luta constante para mim, mas eu sei que é isso que Jeová quer que eu faça. Os anciãos bondosamente ajudam Eliana a ver que ela tem a aprovação de Jeová. Ela agora serve como pioneira e como voluntária à distância para Betel. Pergunta: por que você deve aceitar os elogios que os outros fazem?
porque Jeová pode estar usando essas pessoas para mostrar o quanto você é precioso para Ele. Leitura do 19. Jesus bondosamente nos lembra que temos muito valor para o nosso Pai Celestial. Podemos ter certeza de que Jeová nos vê como pessoas preciosas. Então, nunca esqueça disso. E queremos fazer o nosso melhor para ajudar outros a ver como eles são preciosos aos olhos de Deus. Pergunta: por que você pode ter certeza de que é precioso aos olhos de Jeová? Porque Jesus nos lembra que somos muito mais valiosos do que os pássaros. E se Jeová cuida dos pássaros tão bem, não temos dúvida que Ele também cuidará de nós. Iremos agora fazer as 3 perguntas de recapitulação. A primeira pergunta: como Jesus ajudou as pessoas a reconhecer o valor delas aos olhos de Jeová? Então Jesus ele tratava as pessoas com amor, bondade e respeito. Curava os que sofriam, expulsava o demônio das pessoas e faziam com que elas se tornassem seus seguidores. E nunca desprezou essas pessoas, mas sempre mostrava o quanto elas eram importantes. A segunda pergunta: como Jesus ajudou a mulher que sofria de um fluxo de sangue? Então Jesus a tratou com bondade, respeito, foi amoroso e a encorajou, e a chamou até mesmo de filha, mostrando o quanto ela era preciosa para Jeová, e além, obviamente, de ter curado a sua doença. A última pergunta: o que pode nos ajudar a ver a nós mesmos como Jeová nos vê? É lembrar que Jeová não nos vê como o mundo vê. É continuar mostrando a nossa fidelidade. É ver a Jeová como um Pai amoroso que nos ama e estar convencido de que temos a aprovação de Jeová. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza o nosso estudo da revista Sentinela. Espero que possa ter ajudado na sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.